Jesus é Rei, Rei dos Reis. E sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Ele é o que? Senhor absoluto. E graças a Deus, porque alguns vão dobrar o seu joelho e confessar isso debaixo de grande temor, de grande pavor. A Bíblia diz que no dia do Senhor, aquele dia da volta do Senhor, vai ser dia de trevas e não de luz, porque muita gente vai estar morrendo de medo, porque é dia de juízo. Mas graças a Deus, porque nós não precisamos apenas nos ajoelhar naquele dia, mas nos ajoelhamos desde agora e para todo sempre, porque Ele é Senhor da nossa vida. Nós temos estudado o livro de Tessalonicenses, estamos olhando a respeito da volta do Senhor, a respeito do dia do Senhor, e agora ainda estávamos vendo o que fazemos, o que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Nos versículos 6 a 11 do capítulo 5, do primeiro livro de Tessalonicenses, nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos ensinando que nós devemos estar despertos, não dormir, porque é tempo de preparo, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo do povo de Deus estar despertado na sua ação e na sua missão. Depois estudamos que não podemos nos intoxicar com as coisas desse mundo que vão fazendo-nos perder a percepção das realidades espirituais. Depois aprendemos que nesse tempo de espera é tempo de usar a armadura de Deus, porque estamos enfrentando uma batalha espiritual e precisamos estar preparados para essa batalha espiritual e usando assim a armadura de Deus. E nessa manhã eu queria concluir esse trecho do estudo da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, e quero ler com vocês o versículo 11 da palavra do Senhor, que diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Você pode ler comigo? Esse texto está lá no telão, vamos tentar? Você viu que o telão ficou pequenininho hoje, né? Aumentaram a tela e diminuíram o tamanho da projeção. Mas é só porque estão preparando aí tudo que vai acontecer nesse Natal. Você vai ver, está vendo essa tela daqui? Essa tela vai ser desse tamanho de verdade, viu? E vai ter mais duas aqui, e mais aquela lá de fora. Você vai ver um negócio que você nunca viu aqui nesse Natal. Então, se prepara, aguenta aí, hoje está um pouquinho diferente, mas a gente vai melhorar. Vamos ler juntos então? Por isso, nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando. E está dizendo para a gente que há algumas coisas que nós, como servos de Deus, precisamos fazer. E agora ele vai falar sobre a mutualidade dentro do corpo de Cristo. Ele vai dar duas recomendações. A primeira delas é: vocês precisam aprender a exortarem-se mutuamente. E a segunda é: vocês precisam aprender a admoestarem-se, ou edificarem-se, melhor dizendo, mutuamente. O que significa isso? Já que nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, o que quer dizer exortar-se mutuamente? Essa palavra significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa, com o intuito de conduzir essa pessoa a um padrão de comportamento geralmente aceito, encorajá-lo a observar certas instruções, e abrange o conhecimento, a emoção e a vontade. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, nesse tempo em que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, nesse tempo em que sofremos a tentação de sermos intoxicados com as coisas do mundo e perdemos a percepção das coisas espirituais, nesse tempo em que Deus quer despertar o seu povo, Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus vai usar a sua vida para você motivar, para você aconselhar, para você
ajudar as pessoas a continuarem andando no projeto de Deus. É uma coisa tremenda o jeito que Deus trabalha com o seu povo, a maneira como Deus está agindo entre nós. Ele prometeu para nós que derramaria sobre nós o seu Espírito Santo, lembra disso? E ele prometeu que esse Espírito Santo seria o Consolador, o Paráclito, não é? Aquele que anda ao nosso lado. E agora ele diz, vocês precisam ser, e essa é a palavra grega que está lá, uma espécie de Paráclito, que está andando do lado das pessoas e ajudando as pessoas. Você já viu uma corrida de distância de cegos, na Olimpíada de cegos? Você já viu? Alguém já viu? É interessante, não é? Porque o cego corre do lado do seu treinador, e o treinador corre junto com aquela pessoa, e eles têm que atravessar a linha de chegada juntos. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está dizendo. Enquanto estamos aguardando a vinda do Senhor, corra junto, ajude a pessoa a chegar na linha de chegada, a alcançar a vitória, exerça influência positiva, discipule alguém, é essa a ideia. Você já discipulou alguém? Você já ajudou alguém a crescer espiritualmente? Você está zelando espiritualmente pelo crescimento espiritual na vida de alguém? Se você não está fazendo isso, você não está se preparando nem ajudando o reino de Deus a se preparar para a volta do Senhor Jesus. Esse é o projeto de Deus, que um esteja preocupado com o outro, que um esteja ajudando o outro, que um esteja fortalecendo o outro, e isso passa a ser a dinâmica gostosa do corpo de Cristo. Uma das razões para Paulo dar alta prioridade, ou melhor, o autor de Hebreus dar alta prioridade à frequência nos cultos na igreja, é essa oportunidade que nós temos de nos exortarmos mutuamente. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como é importante a gente estar com os nossos irmãos. Como é valoroso ser abençoado por essa comunhão. Como é importante a gente poder confessar as nossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros, chorar uns com os outros, não é? Como é gostoso rir uns com os outros, como é gostoso pedir conselhos uns aos outros. É tremendo a maneira como Deus trabalha, como Deus usa o reino dele para abençoar as nossas vidas. Essa semana eu tinha que tomar uma decisão muito importante, estava preocupado em cima da hora. Que gostoso é pegar o telefone celular e não ter vergonha de ligar para um irmão lá longe e dizer assim: irmão, eu não entendo desse negócio, eu não compreendo nada, você pode me dar uma dica? Me explica como é que funciona. E aquele irmão diz: olha, está errado, não faz assim, faz assim. Aí você liga para outro, você está ainda em dúvida, e aquele outro irmão te aconselha, te orienta. Que bênção! É disso que a palavra de Deus está falando. E quando nós começamos a viver essa mutualidade, e quando nós começamos a trabalhar isso com frequência, sabe o que acontece? Nós crescemos, e nós solidificamos o nosso caminhar na presença do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer, não é? Vocês precisam se exortar mutuamente. O autor de Hebreus vai dizer: não abandona a tua congregação. Tem gente que imagina que pode viver um cristianismo solitário, né? Fica lá no seu cantinho, vivendo a sua fé, fazendo as suas orações, ouvindo o sermão pelo rádio. Não funciona, gente. A gente precisa de gente do nosso lado, se sentir parte do corpo, sentir a bênção. Como é gostoso às vezes quando a gente está com o coração apertado, receber um abraço. Já recebeu um abraço? Né? Às vezes dá um nó na garganta, né?
Já sentiu o abraço que dá aquele nó na garganta, a gente começa a desabar? Mas não é bom, porque a gente pode chorar no ombro de alguém, alguém ora junto com a gente. Às vezes as pessoas não têm todas as palavras, nem todas as direções, mas que bom é saber que eu faço parte dessa família. E Paulo está dizendo exatamente isso. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, estamos em batalha, e precisamos aprender a exortar, abençoar, aconselhar, exercer influência uns sobre os outros. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3, verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quando eu leio esse versículo, sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma célula trabalhando. Não parece uma célula? Não é assim mesmo? Quantos aqui frequentam uma célula? Levanta a mão. Amém. Quantos não frequentam nenhuma célula? Levanta a mão. Que judiação, não é mesmo? Que gostoso é quando a gente pode estar no meio do povo de Deus, naqueles grupos pequenos, e a gente faz exatamente isso que Colossenses fala, exatamente isso. A gente começa a estudar a palavra de Deus, uns com os outros, explicar e testemunhar o que Deus está fazendo, da maneira como Deus está fazendo na nossa vida, como essa palavra está agindo no nosso coração. Às vezes a gente vai lá naquele grupo pequeno e abre o coração: eu estou vivendo um problema, não sei como lidar com isso, e aí um compartilha com o outro, um ensina o outro, um aconselha o outro, né? E aí a gente vê a sabedoria de Deus se espalhando no meio do povo. O povo de Deus é sábio, o povo de Deus recebeu a unção do Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que ministra na nossa vida, e que coisa gostosa isso acontecendo. E aí a gente canta, a gente adora a Deus, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente busca a face do Senhor. É tremendo. Se você ainda não participou, não participa, coloca uma meta para o ano que vem: eu vou fazer parte de uma célula, eu vou buscar o que Deus tem para a minha vida. Quanta gente tem se convertido ali dentro, quanta gente tem sido despertada espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós estamos nos preparando para a volta do Senhor, e não tem lugar nesse batalhão do povo de Deus para soldados solitários. Você já pensou se cada soldado estivesse no seu cantinho? Quem é que ia vencer a guerra? Nós precisamos estar unidos, juntos, e é justamente na hora da batalha, da dificuldade, que é tão bom estar junto. A gente não está sozinho no meio da batalha, e é disso que o Senhor está falando. Por isso, preparem-se. Nós precisamos ser aquela equipe que se corrige mutuamente, uma equipe que se motiva, que se anima mutuamente, que não abandona os feridos pelo meio do caminho, mas que está preocupado em carregá-los. E se for preciso, não é? Às vezes a gente, como líder, como pessoas de Deus, chega como se fosse numa equipe de futebol e diz: fulano, sai do campo e senta no banco. Não acontece? Não é isso mesmo? É. E às vezes a gente fica bravo porque tem que sentar no banco. Mas o Senhor também usa esses momentos até de disciplina na nossa vida para nos abençoar. Por isso, se você está correndo nessa jornada de se preparar para a volta do Senhor, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa estar integrado nesse corpo de Cristo. E você precisa se permitir ser trabalhado dessa maneira. Às vezes a gente chega numa igreja grande como a nossa, e a gente diz assim: é tão complicada aquela igreja, né? A gente não consegue fazer amizade, ninguém fala com a gente. Olha, já ouviu esse negócio? Já? Eu já ouvi, né? Agora eu quero dizer o seguinte: entra numa célula, eu quero ver se você não consegue fazer amizade. Agora a gente quer fazer amizade como? A gente chega aqui 11 horas da manhã, que culto começa às 10h30, daí eu faço todos os descontos, né? E chego 11, e quando é 5 para meio-dia eu quero ir embora, né? Eu ouvi dizer que você arrumou um negócio legal para o pessoal não sair 5 para meio-dia, né? Que o Judas foi o que saiu primeiro, foi esse o negócio?
Agora eu aprendi o negócio, gostei, hein? Então quem saiu primeiro foi? Como é que é? Quem foi que saiu primeiro lá? Estou só prestando atenção agora. Agora quando você olhar assim, alguém levantando, você vê... Dá uma olhadinha assim para o seu lado, assim. Daí você dá aquele sorrisinho assim, né? O que tem de fazer, faz-o depressa. É assim, né? Queridos, é uma grande bênção a gente estar no meio do povo de Deus e ser ministrado. Uma das coisas que eu carrego no meu coração é um sentimento de que uma das razões da queda de muitos líderes espirituais nos nossos tempos é que eles imaginam que podem andar sozinhos. E meus queridos, na palavra de Deus não há qualquer pessoa que possa andar sozinho. Quando qualquer líder não se deixa ser ministrado, não se deixa ser admoestado, não se permite ser exortado, significa que ele vai cair ou já caiu. Porque na dinâmica da vida cristã, esse processo de Deus usar pessoas para ministrar na nossa vida é bênção. Eu preciso ministrar na vida de pessoas, e pessoas precisam ministrar na minha vida. E é nesse processo que Deus está construindo a força, a estilo de vida, de ser da sua igreja. E às vezes nós temos que ser disciplinados. Quando a gente faz uma coisa errada dentro do contexto da família, não é assim que acontece? Existem vários estilos de disciplina que vão acontecendo dentro do contexto da família. Se acontece alguma coisa errada, a gente vai lá, não é? Conversa, olha, não gostei, está errado, olha, não funciona assim, aqui nossa visão, os nossos valores não são estes. Isso é um estilo de exortação. A gente vê alguém desanimado, que vai começar a cair ou desanimar em alguma coisa, porque ele está achando que é grande demais, complicado demais, difícil demais, e também vai errar por causa disso. A gente chega junto, abraça e diz, nós estamos juntos, eu vou ajudar você, as coisas vão acontecer, a gente vai funcionar. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida, né? Eu estava lá no começo dos meus estudos, e eu sou um cara maravilhoso para fazer desenho. Se você precisar que eu desenhe alguma coisa, fique feliz, vai ficar uma coisa linda, né? Eu não consigo fazer linha reta com régua, ainda não consegui, não me ensinaram esse negócio, né? E aí, naquele tempo, tinha aula de artes dentro da escola. Ainda tem esse negócio de aula de artes, né? Misericórdia. E aí você tinha uns trabalhos para fazer de artes. E você imagina a arte que eu fazia, né? Uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que um dia eu fui para o porão da minha casa, onde eu estudava, tinha um lugar lá amplo no porão, e eu ficava lá trabalhando, e eu passei o dia naquele porão. Era 10 horas da noite, e eu não consegui fazer meu trabalho de artes. E aí desceu o papai e a mamãe para o porão, eles desceram para olhar o que estava acontecendo, porque eu tinha passado o dia dentro do porão, e eu estava chorando, porque eu não conseguia fazer aquele trabalho. Mas não tinha jeito, já tinha tentado, aquilo estava horrível, né? Eu não sei desenhar, mas eu tenho um bom gosto, eu sei perceber quando estava horrível. Então aquilo estava um negócio assim que não tinha jeito, né? E aí então, eu chorava, e 10 horas da noite eu entrava na escola cedinho, 7 horas da manhã tinha que estar na escola, e não tinha jeito. E que gostoso foi que o papai sentou do lado, a mamãe sentou do outro, e eles fizeram meu trabalho de artes. Oh, aleluia, né? Eu fiquei do lado deles até o final, né? Dando aquele apoio moral ali, né? Porque mais do que isso eu atrapalharia. Mas sabe, isso para mim é exortação. É quando a gente chega do lado, admoesta. Quando a gente chega do lado, a gente corrige. Mas quando a gente chega do lado e ajuda. E ajuda, eu nunca mais esqueci daquilo. Ganhei 10 no meu trabalho de arte, nunca tinha conseguido isso na minha vida, não é? A nota do meu pai e da minha mãe foram maravilhosas, né? Mas valeu, né? Porque estavam juntos, a gente estava crescendo ali, foi uma coisa tão especial. Mas há momentos
em que estas coisas acontecem como admoestação na nossa vida. Olha só o que a Bíblia ensina em Mateus 18. Mateus 18, versículos 15, 16 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Nesse sentido, a igreja abençoa a vida, a nossa vida, reforçando os nossos valores. E como é que isso funciona? Funciona através dessa exortação mútua. Então você começa a se desviar em algum sentido. Tem alguma coisa que não está legal na tua vida. Espiritualmente você não está bem. E aí o que acontece? Quando você não está bem espiritualmente, você começa a agir de uma maneira que também não é boa. E as pessoas começam a perceber as suas reações, perceber as suas palavras, perceber o seu jeito de reagir a determinadas situações. E sabe o que a palavra de Deus ensina? Vai lá, você que está percebendo isso, diz assim: quero bater um papo com você. Olha, não está legal, tua vida não está jóia, tem alguma coisa que não está legal, que não está batendo bem, que não condiz com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós buscamos de Deus. E aí, se você é uma pessoa temente a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer: é verdade, não está bem a minha vida, eu estou em pecado, eu estou falhando. E aí você vai dizer assim: eu sei que eu estou em pecado, que eu estou falhando, mas eu não sei como sair dessa. Ele vai dizer assim: eu vou ajudar você, eu vou te acompanhar nesse processo, eu vou estar no teu pé, literalmente. E sabe o que acontece? Deus usa esse irmão para ser uma bênção na tua vida, até para libertar de vícios. Você sabia que se você tem um vício, dificilmente você larga desse vício sozinho? Você precisa de alguém que lhe acompanhe, a quem você precisa prestar contas. A palavra de Deus está nos ensinando que há uma mutualidade, onde eu presto contas a alguém. E isso faz parte da dinâmica da vida cristã. Eu preciso entender isso. Mas se o meu coração estiver endurecido, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer: olha, chega, muito obrigado, você não tem nada a ver com a minha vida. Como que não tem nada a ver com a sua vida? Eu sou teu irmão. A gente não lembra disso, né? É meu irmão, faz parte da minha família. Deus é meu pai, Deus me colocou responsável por você. Quem sabe nesse momento eu estou fazendo o papel de um irmão mais velho, que está preocupado com o irmão mais novo, só isso. Mas às vezes o meu coração está endurecido, e eu digo: não quero saber, você não tem nada a ver com a minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? Não acabou aí tua responsabilidade. Você precisa continuar o processo de exortação. Vai lá, pega 2 outros líderes mais maduros do que você, que tenham mais autoridade espiritual do que você, que tenham mais sabedoria do que você, e você diz assim: eu gostaria que vocês viessem comigo conversar com fulano. Esse fulano está vivendo uma luta, um problema espiritual, e nós precisamos ajudá-lo. E aí a gente chega junto, aqueles irmãos chegam e vão admoestar, e vão dizer: escuta, não é peraí, não é desse jeito, os nossos valores não são esses. Se a pessoa for uma pessoa que o coração está movido pelo Espírito, sabe o que ele vai falar? Vai dizer: meus irmãos, puxa vida, eu estava endurecido, mas o Senhor está usando a vida de vocês para chacoalhar a minha vida, e eu quero colocar em ordem a minha vida, e vocês vão orar juntos, e ele vai pedir ajuda, me ajuda nesse processo, e ele vai prestar contas agora para aquele grupo, para essas pessoas mais maduras espiritualmente. Se ele disser: não quero nada disso, sabe o que a Bíblia diz? Não acabou aí a tua responsabilidade. Você vai dizer: igreja, está acontecendo um problema.
problema é esse. E a igreja vai chegar para essa pessoa, quem sabe numa comissão, quem sabe numa assembleia, não sei de que maneira, e vai dizer: olha, não está bem, nós não concordamos com essa visão. E aqueles que forem movidos pelo Espírito vão dizer: perdão, eu quero acertar a minha vida, me ajudem. Mas aqueles que se endurecerem vão dizer: não, vocês não têm nada a ver com a minha vida. E alguns vão dizer: vou colocar um processo contra você. Toma cuidado, hein? Agora é complicado. E talvez até coloquem, mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. E se ele disser isso, não quero mais nada, então você agora vai dizer: bom, então eu não posso considerar você mais meu irmão. A palavra de Deus vai dizer no livro de Coríntios que é uma coisa muito séria. Quando chega nesse nível de admoestação e a pessoa continua endurecida, Paulo diz assim: eu, unido a vocês no Espírito de Deus, falo para vocês, dizerem para esse irmão que está endurecido, que nós o entregamos a Satanás para a destruição da sua carne, para que haja arrependimento e ele volte no dia do Senhor. Agora, por que nós fazemos isso? Porque queremos que as pessoas cresçam na graça de Deus. Não existe um evangelho de uma graça barata que não pede de nós compromisso. Algum tempo atrás, na quarta-feira, vinha uma senhora e quase toda quarta-feira dizia assim: pastor, eu só preciso orar por mim. E aí eu orava por ela. E ela dizia: pastor, você precisa orar por mim por causa disso, por causa daquilo. E aí cada quarta-feira tinha uma situação, uma mais complicada, outra mais complicada, e assim foi. E foram alguns meses. Quando chegou um belo dia, Deus assim me encheu de uma ousadia espiritual. Eu disse assim: moça, olha, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa errada na tua vida, porque Deus não abençoa pecado. Tem alguma coisa errada. E aquela moça começou a chorar. Crente, membro de uma outra igreja evangélica, e que vinha toda quarta-feira no nosso culto aqui. Ela começou a chorar. Eu falei: o que tem de errado? Ela disse assim: sabe o que é, pastor? Eu vivo com um homem que não é meu marido. Então tem alguma coisa errada. Deus não abençoa pecado. Você precisa acertar a tua vida. Aquela moça ficou toda desacoçoada, chateada, sumiu das quartas-feiras, não é? Ficou brava com o pastor que ele falou assim. Mas depois de alguns meses ela voltou sorridente. Ela disse: coloquei a minha vida em ordem e Deus tem me abençoado. Sabe, às vezes as pessoas não compreendem uma palavra de exortação ou admoestação, mas aquela palavra é usada pelo Espírito Santo de Deus para fortalecer a visão, porque o Espírito de Deus já falava antes, e quando você verbaliza essa palavra, é como se Deus colocasse aquilo que o Espírito está falando no coração no alto-falante. Opa! Está visível, aquilo que eu imaginava que ninguém via. E aí é tempo de a gente tomar decisões na nossa vida. Tito 3 vai dizer assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, e depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. A palavra de Deus vai dizer que uma segunda tarefa nossa, enquanto estamos nos preparando nessa mutualidade para a volta do Senhor, é edificarmos uns aos outros. Paulo vai nos ensinar que nós precisamos nos ajudar mutuamente a crescer. E a visão mais bonita que eu tenho disso são essas paredes que estão aqui. Olha aí à sua volta, você vai ver as paredes do templo. Você vai ver blocos nessas paredes. A Bíblia diz que Jesus é o alicerce, a gente nem vê, está lá embaixo, tá? Sustentando todas as paredes. Mas em cima desse alicerce tem blocos.
E a edificação é exatamente isso. Eu sou uma pedra, eu sou um bloco, eu sou um pedaço dessa parede. Tem gente que está abaixo de mim me sustentando, começando por Jesus. Mas tem gente que vai ser colocado sobre mim para que eu sustente. E a Bíblia está ensinando que durante esse tempo em que nós nos preparamos para a volta do Senhor, nós precisamos ser como esse edifício que está sendo construído, onde nós estamos sendo discipulados por alguém, formal ou informalmente, e estamos discipulando outras pessoas, formal e informalmente, onde nós estamos sendo treinados como líderes por alguém, formal ou informalmente, mas que também estamos treinando pessoas para exercerem a sua liderança. Todos nós recebemos pelo menos um dom do Espírito, e todos nós fomos inseridos para dentro do corpo através do Espírito Santo, e todos nós dependemos de alguém, e alguém depende de nós. É isso que a Bíblia ensina. Quem é que depende de você espiritualmente? Se não tem ninguém dependendo de você espiritualmente, tem alguma coisa errada. Porque dentro dessa estrutura sempre vai ter essa interdependência. Agora, o tijolo que está fora da parede, não é? Ou ele está no estoque, ou ele é o quê? Entulho. Não é verdade? Ou ele está no estoque para ser usado, está sendo preparado para ser usado, ou ele é o quê? É entulho, que vai ser colocado para fora, não tem jeito. E aí, a gente precisa entender que Deus nos colocou no contexto da vida de igreja para ser uma bênção. Somos edificados, somos exortados, somos admoestados, mas sustentamos e abençoamos outras pessoas, servimos, crescemos. Eu sou instrumento de treinamento e estou sendo treinado. Você é instrumento de treinamento para alguém e também está sendo treinado. Nós somos um exército em constante preparo. Nós não estamos competindo uns com os outros, mas servimos uns aos outros no poder do Senhor Jesus. Somos soldados do seu reino. Esse é o ensino. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, precisamos ser soldados do reino. Soldados que estão lá na batalha, mas que estão ajudando aqueles que estão lá no meio da batalha também. Que ensinam e que são ensinados, que admoestam e são admoestados. E assim a graça de Deus se multiplica no meio da fraqueza do seu povo. Esse é o tipo de igreja que Jesus quer construir nessa terra, aguardando a sua vinda. Fica de pé um pouquinho, eu queria orar com você agora, tá? Dá uma olhadinha à sua volta, olha para trás, olha para frente, dá uma olhada. Olha esse povo que está aí, tá? Que bênção! Esse é povo de Deus que está aí do teu lado, gente boa, que Deus separou pela graça dele. Agora dá a mão para quem está perto de você, fecha aí os corredores, não é? Você agora unido com esse povo faz parte de um exército. Não enterra o teu dom, não enterra o teu talento, se dispõe a servir, seja uma bênção na vida de alguém, mas também aceite ser ministrado e abençoado. Às vezes Deus vai usar o poder do Espírito Santo só e mais nada, só um ato de milagre para fazer uma transformação na nossa vida. Algumas vezes Ele vai usar pessoas que vão ser aquele instrumento que vai ministrando e ministrando. Lembra na tua história cristã, quantas pessoas diferentes Deus tem usado para construir a tua fé? Dá graças a Deus por essas pessoas, elas foram instrumentos de Deus para você. Alguns têm que agradecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tem que agradecer um colega de trabalho, agradecer a Deus pela vida de alguém. Mas agora pede para Deus, me faz esse instrumento
na vida de alguém. E faz. Que eu possa deixar uma marca bonita assim. E que, como um exército, a gente possa caminhar na direção dos projetos de Deus. E se por acaso no meio dessa caminhada você estiver achando que tem um mar na tua frente, tem um abismo intransponível, então lembra, o Senhor abre mares, o Senhor coloca a cruz do Senhor Jesus para que nós usemos como ponte nos abismos, e Ele vai nos dar a graça. Se o inimigo está colocando um grande medo de você falhar com alguém nesse ministério, e algumas pessoas não fazem nada porque tem medo, lembra, gente muito boa teve medo, como Moisés, mas o Senhor disse: eu sou contigo, vai lá, e deixa Deus usar a tua vida. Quero orar por você agora, mas olha, tem um desafio para você. O desafio é simples: abençoe a vida de alguém. Nós fizemos uma avaliação ontem de manhã, e sabe o que nós mais estamos precisando para o ano que vem? Líderes. Líderes. Nós tivemos 1.500 pessoas que participaram da campanha de oração dos 40 dias, não crentes, não membros da igreja. Mais de 700 delas nós perdemos, sabe por quê? Faltou-nos líderes. E onde é que estão os líderes? Estão aqui, ó. Tem 845 pessoas dentro das nossas células que ainda não são membros da nossa igreja. E sabe o que está faltando? Discipuladores. A nossa maior necessidade é de gente que queira pegar alguém e dizer: olha, já está convertido, já está quase ali, que a gente chega: eu vou te ajudar na tua jornada espiritual, vou caminhar com você, vou orar com você, vou ler a Bíblia com você. Não tenho. Agora, quando eu olho essa multidão que está aqui, eu fico dizendo: não é possível que não tenha. Sabe o que mais eu descobri nessa pesquisa? 1/3 dos membros antigos da igreja estão de cabeça nesse projeto. 2/3 estão sentados no banco. O que você acha que Deus vai fazer? Tem muito crente aqui de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, sabe a Bíblia de cor. Não sabe de cor, quase. E tem gente que não sabe nem a história de Davi. A gente estava numa célula outro dia falando, e falou assim: conta, pastor, essa história. Eu não sei que história é essa. A gente fala: mas a história de Davi? Novinho na fé. Você sabe a história de Davi? Dava para você ser professor. Acho que Deus quer falar alguma coisa para a gente. Enquanto nós estamos aguardando a vinda do Senhor, precisamos exortar uns aos outros e edificar uns aos outros. Quem sabe o ano que vem você seja um dos voluntários para ser treinado como líder, para trabalhar como líder, porque o ano que vem nós vamos ter outra campanha de 40 dias, e eu estou sonhando com 3.000 pessoas não crentes dentro das nossas células. Eu não estou sonhando mais com 187 grupos, não. Eu quero muito mais, Mas sabe onde é que está? O povo que vai fazer isso está aqui, ó. Deus precisa levantar missionários não só para a China, viu, gente? Deus precisa levantar missionários que queiram servir a Jesus e honrar no seu trabalho, servir a Jesus e honrá-lo lá na sua família, servir a Jesus e honrá-lo com o que tem, com o que sabem e com o seu tempo. Você está disponível? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. E eu quero te agradecer porque na minha vida existem uma série de pessoas, muitas, que desde a minha infância até hoje se sucederam na bênção de serem aqueles que me exortam, de serem aqueles que me edificam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Alguns já partiram para a glória, não estão mais comigo aqui.
mas quando eu lembro deles, eu me lembro com alegria das marcas do Senhor na minha vida através deles. Alguns estão tão perto de nós, nos abraçam, nos beijam, nos ajudam, nos aconselham, choram conosco, oram conosco, celebram as nossas festas. Muito obrigado por essas pessoas. Muito obrigado porque através delas a gente pode sentir a mão do Senhor nos tocando. Naquelas horas em que a gente imaginava que a gente estava sozinho, vem aquele irmão e coloca a mão sobre o nosso ombro. E é como se a mão do Senhor nos envolvesse. Às vezes, Senhor, quando a gente estava orando, imaginando que o Senhor não se compadecia de nós, a gente pode olhar nos olhos daqueles irmãos e ver as lágrimas deles, dizendo-nos: as lágrimas que eu derramo são as lágrimas do Senhor a seu favor. Muito obrigado por essas vidas. Mas eu quero te pedir, Senhor, me ajuda a ser um deles. Me ajuda a ser um deles, Senhor. Tem pessoas que o Senhor ama, que o Senhor quer que eu faça a diferença na vida. Tem tantos bebezinhos espirituais nascendo no meio desse rebanho, Senhor, que estão precisando de pais e mães espirituais. Levanta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo. Enche, Senhor, da alegria, do prazer do servir aqueles que estão acomodados, Senhor. Ah, Jesus, abre os nossos olhos, e que o toque que a gente está dando aqui através das mãos unidas seja uma marca do Senhor, que precisamos ser o teu exército aqui na terra. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa-nos, dando-nos os líderes que precisamos. A tua palavra diz que quando faltam obreiros para a tua seara, que nós devemos clamar ao Senhor da seara que mande os seus obreiros. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, incomoda o teu povo, tira o sono, Senhor, tira a alegria, Senhor, das coisas que consomem o tempo, de tal maneira, Senhor, que esse povo se sinta movido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, ungido pelo Senhor a ser obreiro na tua seara. E, Senhor, estejamos tratando daqueles que estão famintos do Evangelho. Nós vivemos num tempo em que o povo está com fome do Senhor, Pai, e nós estamos acomodados. Tenha misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço gostoso a quem está perto de vocês. Diz: olha, obrigado, você é meu irmão. Dá mesmo esse abraço aí. Amém. 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 Convido você a sentar só um minutinho, e nós vamos encerrar ouvindo o coro jovem que vai estar cantando uma música agora. Mas eu queria já desafiar você, então eu queria que você prestasse bem atenção. Tá, os vestibulandos aí precisam sair lá para fazer o vestibular, né? Então fiquem em paz, vocês não são Judas, tá? Beleza? Fica tranquilo, pode ir lá para fazer o teu vestibular. Eu só queria fazer uma solicitação para você aqui que já está aqui. Quantas pessoas você já tem no seu coração trazer para essa programação do Natal Aleluia? Quantas pessoas você já tem no teu coração aí? 1, 2, 10, 20, o prédio inteiro? Quero dizer para você que esse sábado agora já é a primeira apresentação. Todos os ingressos já estão ali no stand para que você comece a trocar hoje ou durante a semana. Mas eu queria que você guardasse todas as datas. Olha, dia 17, aí depois dia 22, dia 23 e dia 25. E o nosso sonho é que todas essas noites, esse local aqui esteja repleto, com 5.000 pessoas aqui. Tanto aqui como lá em cima, a gente está preparando até estrutura lá, porque o pessoal falou assim: mas será que vai precisar? Eu falei assim: não, a gente tem que fazer, porque com certeza nós teremos pessoas aqui ouvindo da palavra de Jesus, através desse musical todo que estará sendo apresentado. Então essa semana você já precisa pregar os ingressos do dia 17, e assim vai até o dia 25. E quem sabe essas são as pessoas que você já vai poder acompanhá-las daquilo que elas vão entender do amor de Jesus para a vida delas. Nós vamos ouvir o coro, e assim que eles encerrarem, então, enquanto isso os pastores já vão lá para a porta,
assim que eles encerrarem, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, e à noite estaremos juntos aqui, para mais uma noite de celebração na presença de Deus. Como